tudo vai concorrer bem com você, eu te abençoarei, eu farei de você uma grande nação. Você só vai se você confiar muito nessa pessoa. Então a vida de Abraão em Deus é um relacionamento de dependência de Abraão por Deus e confiança de Abraão, fé, tanto que ele foi justificado pela fé, ele é considerado pai da fé. Mas também eu quero fazer um paralelo nessa manhã aqui com você sobre a vida de Abraão e a vida de Ló. A Bíblia diz que todos os dois eram justos. Isso significa que todos os dois eram salvos, mas há uma diferença muito grande entre a vida desses dois homens, lá do passado, homens de Deus. Mas um teve a sua vida conduzida, direcionada por Deus, viveu na dependência de Deus. E Ló, apesar de ser um salvo, porque se ele era justo, ele era salvo, ele teve uma vida muito diferente. E é sobre isso que é o nosso foco nesta manhã. Apesar de sermos salvos, tem muito salvo, que tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo, que tem uma vida na dependência de Deus, e tem salvo que ele anda por si só, ele anda pelo seu pensamento, seu entendimento próprio, é um andar natural. Então, o crente vitorioso, e eu gosto muito de falar isso do crente vitorioso, então quando você me ouvir falar sobre o crente vitorioso ele tem algumas características. Uma característica principal é que ele cumpre o propósito de Deus na sua vida nessa terra. Se alguém é crente, aqui eu estou falando de crente salvo, não é membro de igreja não, tem muito membro de igreja que não é salvo, ele apenas passou por batismo, ele é convencido, fica só dando trabalho na igreja. Mas o crente salvo é aquele que realmente nasceu de novo, aquele que nasceu de novo, ele pode ser um crente vitorioso, é aquele que cumpre o propósito de Deus, ou ele pode ser um crente que vai para o céu, mas não cumpre o propósito de Deus, não vive para o propósito de Deus. Outra característica do crente vitorioso é que ele aprendeu a ouvir a Deus e seguir as direções de Deus, amém? E nós vamos ver aqui, eu quero te apresentar alguns argumentos, que Abraão era esse crente vitorioso, porque Abraão ouvia a Deus e seguia as direções de Deus. Isso significa que Abraão nunca falhou? Não, ele falhou. Ele falhou tanto quando ele tentou fazer o Ismael, gerar o Ismael no lugar do Isaac. Ali ele falhou, mas ele voltou para o propósito. Então, não significa que o crente vitorioso não falha, mas ele não permanece no erro, ele muda, ele volta a ouvir o Senhor. E o crente que, apesar de ser salvo, mas não é dirigido por Deus, não segue as direções de Deus, ele pode ter uma vida derrotada na prática. Espiritualmente ele tem a posição de vencedor, mas na prática ele vive uma vida de derrota, porque ele segue a si mesmo, ele anda pelo entendimento próprio. E aí quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, a gente sempre aplica em confiar no outro. Realmente tem essa questão, mas a grande realidade quando a Bíblia está falando aquilo ali, é maldito o homem que confia nele mesmo, é maldito o homem que segue as suas direções, é maldito o homem que segue aquilo que ele acha que é certo, que é melhor, julgando pelo seu conhecimento natural, porque nós temos, irmãos, uma inteligência, um conhecimento natural, porque Deus nos dotou com sabedoria, mas tem um conhecimento que é superior ao natural, que é o conhecimento espiritual, que é o que vem de Deus. Você acha que Salomão teve que tipo de sabedoria? Ele teve uma sabedoria vinda de Deus, porque até aquele momento onde ele faz aquela oração e ele pede a Deus, para Deus lhe dar sabedoria para governar o povo, ele tinha sabedoria, não significa que ele era uma pessoa ignorante de saber, ele conhecia muitas coisas, mas a partir da bênção de Deus, ele teve uma sabedoria que vem dos céus, e ele foi considerado o homem mais sábio que andou na terra, porque Deus abençoou ele nessa área. Então nós, quando somos voltados para as coisas do Espírito, vamos ter uma sabedoria de Deus, não vamos andar por nós mesmos.
Então, apesar de salvos e de crente, tem muito crente que ele vive uma vida de derrota porque ele anda dirigido por ele mesmo. Ele ainda é o Senhor da sua vida. Apesar dele dizer que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, mas Jesus ainda não é, na prática, literalmente, sempre o Senhor da sua vida. Porque se as atitudes que tem é dirigida por mim, Jesus não é Senhor. Outros andam pelo conselho da multidão. Então aquele que anda pelo conselho da multidão ainda não aprendeu a andar dirigido pelo Espírito. Ah, tem um grupo que está indo para lá, eu também vou. Agora eles voltam para cá, eu também volto. Né? Ele vai atrás da manada, igual aqueles boi branquinhos, né? Aonde vai um, vai outro, vai tudo atrás assim, olha. É daquele jeito. Tem gente que é assim. Então outros vai pela onda da moda. A moda agora é essa, né? Então eu vou seguir a moda. Eu sei que quando se trata de veste, a gente acaba seguindo, mas nem toda moda também serve para o crente, não é verdade? E aí eu estou falando de um modo geral. Mas o crente natural, que anda pelo seu entendimento próprio, que não busca as coisas do Espírito, ele vai seguir a onda do momento, né? Ele vai seguir a moda do momento. Mas isso traz consequências na nossa vida espiritual. Isso muda a minha posição de salvo? Não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas traz consequências no nosso relacionamento com Deus. Traz consequências no nosso dia a dia. E também no reino de Cristo, você não vai ter recompensa se você é apenas um crente que segue as suas direções. Porque aquele que segue as direções do Espírito é alguém que se tornou um discípulo, e o discípulo sempre vai exigir renúncia, mas cada renúncia será recompensada no reino do Senhor, amém? E aqui também nessa terra. Então, a partir do capítulo 13 de Gênesis, nós vamos ver essa história desses dois homens, do Abraão e do Ló. O Ló era sobrinho de Abraão, e eles apontam para dois estilos de vida que caminham juntos em toda a Bíblia, dois estilos de vidas que tem dentro da igreja, em todo o tempo, em toda igreja, não é só aqui, em todo lugar. Dois estilos de vida, um homem, né, no sentido homem e mulher, né, um homem que anda dirigido por si mesmo, ou que nós chamamos de carnal, ou almático, né, dirigido pela alma, e o espiritual, que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus através do seu Espírito. São dois estilos de vida: o crente vencedor, né, que vence na vida, e o crente que sofre derrotas inúmeras pela sua atitude. Na verdade, legalmente, todos nós somos mais que vencedores, não é? O que está em Romanos 8:37. Mas às vezes na prática, nem todos nós estamos sendo mais que vencedores, porque nós ainda estamos andando no nosso entendimento próprio. Ser cristão, irmãos, não é um conjunto de regras. Muitas pessoas acham que ser cristão é respeitar um conjunto de regras. Isso é ser religioso. O religioso respeita as regras, mas ele não tem vida de Deus fluindo. Ele não faz por um direcionamento do Espírito Santo. Ele faz porque ele foi imposto, ou por uma cultura de obedecer ou desobedecer. Hoje em dia quase não tem, mas antigamente as igrejas tinham um regimento interno, além do estatuto. Não sei se alguém aqui chegou a pegar esse tempo. Era assim, ó, aqui pode usar essa roupa, aqui não pode, né? Dentro do templo, né? Como os irmãos falam, o prédio principal da igreja, não pode comer, a não ser criança. Criança pode, mamadeira pode, mas adulto não pode. Era esse conjunto de regras que tinha. E aí, eu só estou citando esse exemplo porque muitas pessoas serviam a Deus pelo conjunto de regras, ou por medo do inferno. Mas na verdade, ser cristão, o cristianismo não é um conjunto de regras, mas é uma vida direcionada pelo Espírito. Na verdade, o pastor, o líder, ele não precisava de falar nada para um crente, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Se todos nós dessemos lugar ao Espírito Santo, ninguém precisaria nos corrigir, o Espírito Santo mesmo nos direcionaria. Quando alguém falava, né, quando um pastor, um líder fala, o máximo que ia acontecer, você ia falar, confirmou no meu coração. O Espírito Santo já estava me falando isso, testificou. É assim que deve ser a nossa vida como crente.
E é possível, irmãos, basta a gente estar ouvindo o Espírito Santo. Então, legalmente, todos nós somos donos de uma grande herança em Cristo. Mas precisamos aprender a usufruir, isso é, tomar posse, viver na prática. Eu me lembro da história do homem que pagou para ir no cruzeiro, né, esses cruzeiros chiques, e ele achou que estava pagando só o dinheiro da passagem, né, para dar uma volta ali no mar. E ele levou biscoito, levou muita coisa para ele alimentar, porque ele falou, não tem dinheiro para comprar comida no restaurante. Aí o pessoal lá no bolso, você ficava vendo todo mundo comendo aquelas comidas boas, né? E nas festas, e ele ali, mas tá bom, pelo menos eu vim, né? Deu uma volta de navio. Mas quando chegou no último dia, acabou o biscoito, acabou a comida que ele tinha levado, a merenda, e ele foi perguntar, será que eles não podiam arrumar um prato de comida para ele? Mas que é isso? Você não está comendo não? Ele falou, não, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, no pacote que você comprou estava incluso tudo isso, participar da festa, comer todas as refeições do dia, 3, 4 refeições por dia, e ele perdeu tudo, irmão, descobriu no último dia, sendo que já estava tudo pago. Muitas vezes essa é a nossa história. Jesus já pagou um preço na cruz, ele já comprou o preço, ele já pagou um preço de sangue, perdão, ele já nos deu direito a tudo. Há um louvor que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas às vezes a gente não usufrui da herança, por causa das nossas atitudes. E aqui eu nem estou falando de atitude de pecado, o pecado é o extremo, ele vai trazer consequência, mas por não ser dirigido pelo Espírito e nem pela palavra de Deus. Então, apesar de Abraão e Ló serem homens de Deus, né, serem homens profetas do Senhor naquele tempo, mas eles tiveram uma vida cristã diferente um dos outros. Apesar de sermos justificados pela fé em Cristo, podemos não viver a vida que agrada a Deus e nem traz benefícios para nós. Então, a primeira coisa que eu quero te falar nesse paralelo entre a vida de Abraão e de Ló, e eu quero que você observe o padrão de Deus para o crente e o padrão do crente que não vive segundo a vontade de Deus. Abraão, irmãos, ele ouviu de Deus. Ló, ele seguiu Abraão. No capítulo 12, nós vamos ver, eu li aqui com vocês, Deus chamando Abraão, que ainda era Abraão ali, e lhe prometendo grandes coisas. Mas você viu Deus chamando Ló? Deus não chamou Ló. Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu, mas o nome de Ló não foi nem mencionado. Inclusive Deus falou que era para Abraão ir, sair da parentela. Então o certo seria não levar Ló. Nesse início Abraão, ele falhou um pouquinho ali. Se a gente for entender lá a história, lá na frente, só a partir do momento que eles se apartam, cada um para um lado, que o propósito de Deus realmente começa a cumprir na vida de Abraão. Porque o nome Ló significa véu. O véu fala da lei, o véu fala do véu que estava ali, que era uma cortina que separava o povo do santo dos santos da presença de Deus. Só quando Ló saiu, Abraão pôde cumprir totalmente o plano de Deus. Mas isso é para uma outra questão, é uma outra ocasião. A questão aqui é que Ló, ele não teve um chamado direto de Deus. Ele ouviu por tabela, que a gente chama. Deus falou com Abraão, ele falou, vou atrás de Abraão também. Aí você pode falar, pastor, mas a gente não tem que ouvir as pessoas. Tem sim, irmão, você vai ouvir o livro, igual eu estou pregando que você está ouvindo, mas na verdade você tem que buscar a experiência de Deus falar com você também. Ou mesmo quando alguém está pregando, ensinando, ministrando na célula, você precisa de falar, Deus, fala comigo. Sabe aquela perguntinha lá da célula básica, e que às vezes a gente não consegue responder da forma ideal, que é assim, o que mais falou o seu coração? Sabe o que é aquela perguntinha? É tipo assim, de tudo que você ouviu, o que queimou no seu coração? O que Deus falou para você? Às vezes a gente fala assim, o crente, nós temos que ser assim, o povo de hoje não é assim. Tudo bem, mas para você, o que falou? Às vezes a gente fala para o outro, a gente fala para a igreja, a gente fala do mundo. Então nós temos que aprender a ouvir a Deus. Abraão ouviu a Deus.
nem que você ouça através de alguém que está falando, que está pregando, né? Ou que você tenha a sua experiência de orar no seu quarto, escuta, ouvir a Deus. Mas o crente vencedor, ele ouve a Deus. Aleluia. Ele busca sensibilidade para ouvir de Deus. Ele tem sempre uma palavra de Deus queimando no seu coração em cada momento que ele está vivendo. E aí isso, o quarto escuta, né? Tempo a sós com Deus, TSD, não sei como você chama, é muito importante, porque ali é a base para você enfrentar as lutas diárias. E como igreja, nós temos que procurar ouvir a Deus. Para onde Deus está movendo na igreja que eu congrego? Porque senão a igreja está movendo para cá, você está indo para cá na contramão. Em vez de você unir forças, você fica puxando para trás, segurando aquilo que Deus está fazendo. E todos que levantam contra o propósito de Deus não vão ter sucesso. Então Deus fala conosco. Então nós temos que buscar ouvir a Deus. Rapaz, eu nunca ouvi a voz de Deus assim. Tem gente que já ouviu, eu nunca ouvi também audível. Mas eu sinto no meu coração, né? Eu sinto lendo a Bíblia, quando salta aquele texto dos meus olhos. E você também, irmão, você é crente igual o pastor, igual qualquer irmão. Todo crente tem o Espírito Santo. Basta que você pare para ouvir, busque ouvir a Deus. Quando a gente vem para o culto, a gente precisa fazer uma oração: Senhor, fala comigo. Seja a palavra, no louvor, seja onde, fala comigo. Nós não somos assistentes de culto, irmão. Crente não vem assistir culto. Crente vem prestar culto, adorar e receber uma palavra de Deus. Agora, se a gente chega no culto, né, de qualquer maneira, não tem essa expectativa, corre o risco de você entrar e sair e falar: não foi bom o culto hoje não entendi nada, nada falou comigo. Muitas vezes o problema não é quem está à frente passando uma mensagem, é da gente que não está sendo um bom receptor. Então sempre fala: Senhor, fala comigo. Toda vez vai pregar, pode ser quem for pregar na igreja, a pessoa mais simples que existir, pode falar o português errado, né? Eu falo: Senhor, fala comigo, nem que seja uma palavra, eu quero que o Senhor fale no meu coração, porque assim eu vou sendo edificado todos os dias. Eu vou numa célula e falo: Senhor, fala comigo. Naquela célula, e quantas vezes já fui numa célula, estava num dia ruim, alguma dificuldade, e eu saí de lá cheio de fé, fortalecido, né, por uma palavra que Deus deu. Às vezes nem foi na hora do compartilhar, foi até uma conversa com o irmão, no momento da comunhão, mas Deus usou alguém ali para abençoar a minha vida. Aleluia. Então Deus, Ele quer falar conosco. Então procure ouvir a Deus, sabe por quê? Que quando alguém for pregar, alguém vier falar algo com você, só vai testificar, você vai falar assim: realmente Deus já está me direcionando. Deus confirmou essa palavra no meu coração, através do pastor, através do líder, através daquele irmão, porque Deus usa pessoas e circunstâncias para falar conosco. Mas a gente precisa estar atento e querer ouvir. Então, crente vitorioso, que cumpre o propósito de Deus, é aquele que aprendeu a ouvir de Deus. Aí tem a segunda parte: ouvir e seguir as suas direções. Amém? Amém. Porque às vezes eu posso ouvir e não seguir as direções, e é pior. Tem gente que não ouve porque não busca ouvir. Tem gente que ouve, mas fala: eu não vou fazer isso não é isso que eu pensei. Aí você volta para ser como Ló, que não ouve de Deus. Ou você passa a ser um crente natural, dirigido por você. Você ouviu, chegou nesse nível, mas fala: não é assim que eu quero, não é dessa maneira que eu pensei, então não vou fazer. E um conselho que eu te dou, que eu aprendi: quando Deus te fala algo, faz rápido, se possível for. Faz rápido, porque senão o tempo passa. E às vezes quando a gente demora, o efeito não é o mesmo. É bênção, mas quando você faz na hora que Deus manda, o efeito é aquele todo que Deus queria nos dar. Quando Jesus falou para Pedro: lançai a rede em tal lugar, na água mais profunda, do lado direito, Pedro falou: nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. Agora você imagine se Pedro falasse assim: ah, Senhor, nós já estamos cansados, amanhã, quando a gente for pescar de novo, eu vou lançar a rede no lugarzinho que o Senhor falou. O
o cardume de peixe já tinha passado, já tinha ido embora, não teria o mesmo sucesso da pesca. É assim nas nossas vidas. Quando Deus fala algo pequeno no meu coração, pode ser a coisa mais difícil de fazer, eu saio na hora, eu fico doido. Uma vez eu queria conversar com os irmãos que tinham saído da igreja que eu tinha pastoreado. Eu estava até ajudando a Laura fazer um serviço doméstico, ela estava lavando vasilha, eu estava varrendo a cozinha lá de casa, e Deus falou no meu coração ali que era para mim procurar eles, apesar que eles estavam xingando a igreja, falando mal de todo mundo, e eu senti o desejo, e a diretoria da igreja toda foi contra. Lá sempre a gente reúne diretoria, os diáconos, eles achavam que eu não deveria chamar eles, porque eles estavam errados, estavam mesmo. Mas eu falei, eu senti de Deus e eu fui. Chamei, resolvemos, chamamos eles no culto, abençoamos eles saíram em paz, né? E Deus, eu senti de Deus de fazer aquilo. E foi bom, sabe por quê? Porque amanhã depois, os mesmos que falaram para eu não ir, poderiam falar, o senhor não foi. Entendeu? A gente não sabe o que Deus quer. Então, muitas vezes, o que Deus nos dá uma direção é contrário ao que todo mundo pensa, mas quando é de Deus, a gente tem que ir. Agora, quando Deus também não fala, eu não gosto de ir. Eu tive uma outra situação que eu estava orando, eu falei, eu vou orar 2 semanas, e tinha um outro pastor orando comigo, para a gente resolver uma questão. E aí os diáconos da igreja chegaram para mim e falaram, não pastor, eu tenho que ir hoje, não sei o quê. Eu falei, olha, não é tempo de ir, eu estou orando para saber no tempo de Deus, mas se vocês querem que vá, eu vou. Chegou lá, meu filho, em vez de resolver o negócio quase que piora, no final Deus usou de graça com a gente. Então a gente tem que ouvir, irmãos, a vida cristã é ouvir as direções de Deus, não é do nosso jeito. Se você ouviu, segue as direções, porque o derrotado, ele segue o conselho da multidão, ele segue a onda, a moda, ele segue a si mesmo, e a pior coisa é seguir a nós mesmos. Eu vou seguir o meu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Segue o Espírito Santo de Deus, busca testificar se é de Deus ou não. Então aprenda a ouvir a Deus. Abraão e Ló eram crentes, salvos, da igreja de Jesus, vamos dizer assim, mas um ouvia a Deus, o outro não ouvia. Segunda diferença, Abraão andou por fé, Ló andou por vista, irmãos. Lá em Gênesis 13, versículos de 1 a 10, diz assim, ó: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda em Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinham capacidade da terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, e de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Olha a atitude do Abraão. Aqui ele já mostra a atitude de uma pessoa espiritual, né? Olha o que ele disse. Olha, está com ele disse assim, projetei, não foi lá a Janigoda da show. E ele disse assim, então que não haja contenda, né? Então o espiritual, ele sempre vai ser alguém que vai resolver as contendas, que vai apaziguar as contendas. Agora o carnal não, ele é salvo, mas ele põe fogo. Tem uma contenda, ele põe lenha, né? Ele até deixa transparecer o que não é, para fazer briga com as pessoas. Esse não é o papel do crente espiritual. Mas às vezes a gente olha para essas pessoas e fala, fulano nem é crente. A impressão que dá é essa. Mas às vezes ele até é, às vezes ele é salvo. Já viu o ditado? Vai chegar no céu cheirando fumaça? Né? Às vezes vai chegar cheirando fumaça, né? Passou pelas fontes. Brincadeira que não existe isso, é só um ditado popular, ninguém passa pelas fontes do céu, ou entra ou não entra, né? Mas esse tipo de pessoa, mas o Abraão não. O Abraão era aquele cara conciliador. Versículo 9 ele vai dizer: não está toda a terra diante de ti. Ele falou para o Ló: está toda a terra diante de ti. Eis, pois, aparta-te de mim, se escolher para a esquerda, irei para a direita.
Se para a direita escolher, eu irei para a esquerda. Hoje em dia dá muita briga por causa de terra, né? Até morte por causa de divisa de terra. Mas Abraão falou: não importa, não pode escolher onde você quer. E levantou Ló os seus olhos. Olha aqui, olha qual que era o princípio de vida de Ló. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina. Ele andava por vista humana, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. O que ele falou? Aqui que é bom para me criar meu gado, né? Que lugar! Isso é de Deus, é bênção de Deus na minha vida, eu vou prosperar mais ainda. Irmãos, naturalmente é assim. Se fosse eu também, eu ia olhar e falar: eu tenho gado, ali está as planícies, né? O gado vai dar com a carne macinha, porque não vai subir morto, né? Vai comer bem, eu vou ter lucro. Humanamente, nós olhamos assim, não é verdade? Mas esse não é o olhar do crente. O olhar do crente é espiritualmente. Será que Deus quer que eu vou para aquele lado? Será que ali é de Deus? Ou apesar de ser o óbvio, humanamente falando, parece que é a melhor opção, mas será que é de Deus? Quantas vezes na igreja, irmãos, nós tomamos atitudes que não é de Deus, só porque nós estamos chateados, aborrecidos, porque as coisas não aconteceram do nosso jeito, ou porque